O texto diz: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no sopo, lhe chegaram à boca. Jesus foi crucificado aproximadamente às 9 horas da manhã. As primeiras 3 horas em que Jesus ficou na cruz, ou seja, das 9 da manhã até o meio-dia, conforme nós temos estudado e meditado nas outras declarações que Jesus fez na cruz, Jesus ficou pendurado na cruz enquanto o sol raiava e brilhava, estava claro. Nesse período de 3 horas, as leituras dos evangelhos então nos dizem que Jesus, ele disse, ele declarou, ele falou 7 frases, ou ele fez, aliás, ele disse 3 frases ou 3 declarações. 3 declarações em um período de aproximadamente 3 horas. A primeira declaração que Jesus fez foi: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Fazendo referência aos seus algozes, aos soldados e às pessoas que estavam ali lhe crucificando. Na segunda declaração, Jesus agora, depois de ser insultado por aquele ladrão reconhece a soberania do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, através de sua graça, lhe abre os olhos, lhe abre as portas da salvação. E aquele ladrão, entendendo tudo isso, ele faz um pedido ao Senhor, e o Senhor Jesus, mesmo depois de ser insultado, Jesus responde para aquele ladrão dizendo: na verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Jesus ainda se dirige à sua mãe e a João, que estão ao pé da cruz, acompanhando aquela crucificação. E Jesus, então, cuidando de sua mãe, tanto em termos terrenos quanto espirituais, ele diz: mulher, eis aí o teu filho, fazendo referência ao apóstolo João. E olhando para João, falando de sua mãe, diz: eis aí tua mãe. Ou seja, João, a partir desse momento, os cuidados de minha mãe, uma vez que eu estou prestes a morrer, ficam a seu cuidado. Então Jesus disse essas 3 frases, Jesus fez essas 3 declarações em um período de aproximadamente 3 horas. Essas 3 frases aconteceram em algum momento entre 9 da manhã e meio-dia. Depois o texto nos diz, naquilo que nós meditamos, também, que houve trevas sobre a terra. E essas trevas duraram aproximadamente 3 horas. E após essas 3 horas, ou seja, por volta de 3 da tarde, quando Jesus já está aproximadamente 6 horas na cruz, Jesus então não faz uma declaração no sentido das outras. Jesus Cristo grita. O texto diz que Jesus Cristo brada. Ou dependendo da tradução que quer dar essa ideia, diz que Jesus Cristo fala em alta voz. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus acabou de experimentar, está experimentando um período de abandono, um período em que ele já não mais goza de comunhão com o seu Pai. Por quê? Porque ele está se fazendo pecado em lugar do mundo. Jesus Cristo está se fazendo maldição por nós. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é separado, ele é santo, ele não se compactua com o pecado. Logo no momento em que, ainda que seja o seu filho, ele se faz pecado, há uma separação de Deus Pai e Deus Filho. E Jesus Cristo expressa isso dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E após Jesus ter dito essa frase, ter gritado essa frase, ter feito essa declaração, o texto diz então
que a próxima, a declaração seguinte, que é que nós começamos a meditar, a refletir nessa noite, é que Jesus disse: tenho sede. No original, no texto que foi escrito, essa é a menor das declarações. No grego, apenas 4 palavras para que Jesus se referisse: tenho sede. Jesus está na cruz e Jesus diz estar com sede. Muitas pessoas às vezes perguntam: por que é que existe os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, se todos eles tratam de uma mesma história? A questão é que cada um desses autores apresenta Jesus com um propósito. Cada um desses autores apresenta Jesus sob um viés. Cada um desses autores tem um objetivo a mostrar. É como se todos eles estivessem olhando para o mesmo objeto, mas cada um estivesse olhando de um ângulo diferente. E ao analisar aquele fato de um ângulo diferente, eles tendem a relatar o mesmo acontecimento, mas com breves nuances, exatamente porque o ponto de vista onde ele está favorece para que ele mostre determinados pontos. Nesse sentido, meus amados irmãos, os evangelhos eles são complementares, ou seja, eles complementam um ao outro na apresentação de Jesus. E no caso da crucificação, é muito interessante, por exemplo, que nós passemos a olhar um detalhe que João não diz, mas que Mateus, por exemplo, apresenta acerca da sede de Jesus. Em Mateus, capítulo 27, no versículo 34, Mateus 27, 34, você pode fazer uso da sua Bíblia e acompanhar. Eu estou com essa passagem aqui nas minhas notas. Em Mateus 27, 34 diz: e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Preste bem atenção, a passagem diz que deram-lhe, ou seja, a quem? A Jesus. Ofereceram para Jesus vinho misturado com fel, mas depois de provar, Jesus então recusou a beber vinho com fel. Veja, preste bem atenção, essa passagem do vinho com fel não tem relação com a esponja de vinagre, são duas situações diferentes. Ou seja, ofereceram bebida para Jesus em pelo menos duas situações. O Evangelho de Lucas diz que os soldados estavam ali e eles ficavam fazendo gesto de que iriam oferecer algo para Jesus beber, e que quando Jesus chegava para beber, eles tiravam daquilo de Jesus e não lhe davam de beber. Lembrando que eu apresentei que a crucificação de Jesus foi apresentada como um teatro. A crucificação de Jesus foi apresentada como um teatro no sentido de sátira, lembra que eu disse? Ou seja, já que Jesus, então, eles estavam falando que Jesus era rei, eles criaram um teatro para dizer que Jesus era rei. Lembram-se disso? Em lugar da coroa de ouro, lhe colocaram uma coroa de espinhos. No lugar de um manto, lhe colocaram aquela roupa vermelha, né? Como um sinal da roupa da realeza. Colocaram ele na cruz e no meio para dizer, é como se a cruz fosse o seu trono. Do lado dele, onde geralmente os reis colocam os seus súditos, colocaram 2 ladrões. O rei geralmente tinha um cetro, eles colocaram um pedaço de pau na frente de Jesus, para que simbolizasse aquele cetro. E o texto bíblico também diz que depois eles tiravam aquele pedaço de pau de Jesus e batiam com aquele cetro na sua cabeça. Ou seja, eles criaram então todo aquele teatro, tirando o saco de Jesus, falando, já que você é o rei, então você vai morrer como o rei, ou como você diz, ou as pessoas dizem que você é o rei. E Jesus está então no meio de todo esse teatro esse que mostra a maldade, né? Que mostra a rejeição daquelas pessoas em relação a Jesus, a sua obra, ao seu ministério. Mas quando Jesus está ou a caminho da cruz, ou já na cruz, eles oferecem então vinho com fel.
ou seja, uma bebida extremamente forte. E Jesus, ao sentir o gosto forte daquela bebida, ele se recusa, ele disse: eu não vou beber isso. E isso é interessante que nós notemos, meus amados irmãos, pelo seguinte: a Bíblia diz, por exemplo, no livro de Levítico, que o sacerdote não poderia beber bebida forte. Ele disse: o sacerdote não pode beber bebida forte. Principalmente, quando ele estiver para apresentar um sacrifício, para entrar no Santo dos Santos, para entrar na presença de Deus. O que Jesus está fazendo? Jesus Cristo está fazendo o sacrifício. Jesus Cristo está fazendo o grande e o único sacrifício. E não apenas isso, Jesus Cristo é o sacerdote, mas Jesus Cristo também é o cordeiro a ser crucificado. Ele é quem faz, e ao mesmo tempo ele é o objeto daquilo que ele faz. Jesus é o sacerdote apresentava um cordeiro. Jesus é o sacerdote, mas também é o cordeiro. Então, nesse sentido, Jesus cumpre a palavra de Deus dizendo: não, eu não posso beber algo forte. Eu não vou, ou seja, o que Jesus está falando? Eu me recuso a ingerir bebida forte. Jesus está na cruz, mas ele faz isso. Mas as implicações dessa oferta que foi feita a Jesus de vinho com fel, não ficam apenas na questão da bebida forte, mas é bem provável que isso foi oferecido por mulheres, porque existem alguns estudiosos que vão defender exatamente isso, que existiam mulheres judias na época, que em virtude da crueldade, da forma como uma pessoa morria por morte de cruz, e nós já vimos que a morte é uma morte muito difícil, elas tinham por intenção aliviar a morte daquelas pessoas. Então, elas queriam entregar uma bebida forte com uma finalidade. A intenção delas era muito boa, ou seja, nós queremos deixar essa pessoa bêbada ou inconsciente. A bebida teria um efeito, se assim eu posso dizer, anestésico, ou seja, vai ser mais fácil para ele morrer. Se ele beber algo forte, nós eliminamos a dor, vai ser mais fácil. Eu quero eliminar a dor, eu não quero que essa pessoa fique gritando, gemendo na cruz. E outra, a morte de cruz não é uma morte rápida. A morte de cruz foi feita para ser uma morte lenta. Então a pessoa, preste bem atenção, ficava às vezes dias pendurada na cruz. Tanto que se nós lermos os outros textos, vamos ver que quando avisam a Pilatos, aos superiores de que Jesus morreu, há um tom de surpresa. Como assim? Ou seja, é muito cedo para que ele tenha sido morto. Por quê? Porque a ideia da cruz é fazer a pessoa sofrer o máximo possível, mas não apenas isso, é fazer o máximo possível no maior tempo possível. Essa é a ideia da crucificação, essa é a ideia da cruz. E Jesus fala: não, eu não vou beber. Quais são as implicações então de Jesus recusar o vinho com o fel, essa mistura, essa mistura inebriante, anestesiante? Jesus está dizendo o seguinte: eu não tomarei atalhos. O que eu preciso passar e enfrentar, eu enfrentarei tudo. No momento do meu problema, ou seja, para eu resolver, porque o Jesus está na cruz, e o propósito de estar na cruz é morrer, mas ele diz: espera aí, Deus me deu um cálice para beber, e eu preciso beber o cálice sem tomar nenhum atalho. A minha vitória precisa ser completa. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou pegar. O que Jesus está dizendo com aquele ato é: eu não aceito o caminho mais fácil. É
você fala, mas será que isso não é forte demais? Eu gostaria que você mais uma vez fizesse uso da sua Bíblia e que abrisse agora um capítulo antes do texto que nós estamos usando como referência. Nós estamos usando como referência o capítulo 19 de João. Eu quero que você vá para o capítulo anterior, capítulo 18 do Evangelho de João, para que você acompanhe comigo uma passagem extremamente importante para esse entendimento. Em João 18, dos versículos 1 ao versículo de número 11. João 18, do 1 ao 11. O texto diz assim, acompanhe comigo por favor a leitura. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procura? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Peço desculpas, meus irmãos. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarda a espada. Preste bem atenção nessa frase. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Aleluia. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? E o cálice que o Pai me deu é um cálice de sofrimento, é um cálice de dor, é um cálice de separação, é um cálice onde eu enfrento trevas. Não, eu preciso beber o cálice que o meu Pai me deu. E o cálice que o meu Pai me deu inclui o sofrimento da cruz. Logo, eu não irei me abster de nenhum dos sofrimentos que eu tenho que passar. Se Deus quer que eu sofra, eu irei sofrer. E não venham me apresentar uma anestesia, não. Eu irei beber todo o cálice. Glória a Deus. Não esse cálice que vocês estão me oferecendo, mas o cálice que o meu Pai me deu. É Deus, aleluia. Jesus está com sede. Em algumas de nossas ministrações nós comentamos sobre alguns salmos messiânicos. E hoje eu gostaria de fazer mensagem de um outro salmo messiânico. O salmo de número 69. O salmo de número 69, embora tratando-se de eventos relacionados à vida do rei Davi, ele também tem uma dupla referência, ou seja, ele também se aplica e se cumpre em Jesus. No salmo de número 69, 3, o texto diz, cansei-me de pedir socorro, preste bem atenção, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Ele já havia bradado, lembra? Por que, meu Deus, por que me abandonaste? Por que me deixaste? Agora preste bem atenção no detalhe, meus amados irmãos. O texto diz, minha garganta se abrasa. Jesus está cumprindo isso dizendo, tenho sede.
Ainda no Salmo de número 69, agora do 7 ao 9. Pois por amor a ti suporto zombaria. Não é o que eu comentei com vocês da sátira? Por amor de ti suporto zombaria, e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos de minha mãe. Lembre-se, qual irmão de Jesus seguia Jesus enquanto Jesus estava vivo? Nenhum. Ele está falando, eu sou um estranho até para os filhos de minha mãe. Jesus, ainda aumentando ainda mais essa interpretação, Jesus, ele diz no Evangelho de João, ele veio para os seus, ou seja, o seu povo, da sua nação, os hebreus, os judeus, mas quando ele veio para os seus, o texto diz, e os seus não o receberam. Eu sou um estranho no meio da minha família. Eu sou um estranho no meio da minha família em termos nacionais. Eu sou um estranho no meio da minha família mesmo, de pai e mãe. Eu sou um estranho. Pois o zelo da tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Salmo 69:16. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Jesus está dizendo, olha para mim, Senhor, veja a minha situação. Mais 3 versículos apenas, né? ou 3 passagens do Salmo 69. Salmo 69, 19 e 20. Diz assim, tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conhece todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro. Nada recebi. Jesus falou, meu Deus, por que me abandonaste? Que resposta que ele teve? Por consoladores e a ninguém encontrei. Agora, uma passagem para eu e você não nos esquecermos mais. Salmo 69, 21. E ver toda a relação disso com a crucificação. Puseram fel na minha comida, e para matar minha sede, deram-me o quê? Vinagre. É o retrato da crucificação. Puseram fel para mim, e depois me ofereceram vinagre. É o retrato da crucificação. Jesus está com sede, meus amados irmãos. Agora vejamos bem. É naturalmente plausível que Jesus estivesse com sede. Jesus está pendurado na cruz aproximadamente 6 horas. Antes de estar pendurado numa cruz, Jesus apanhou, seu rosto foi cuspido, Jesus foi espancado, Jesus foi agredido física e verbalmente. Jesus precisou, antes de chegar à cruz, carregar a cruz. Ou seja, ele precisou carregar um pedaço de madeira pesado. E naturalmente, ao carregar ou fazer esforço físico, o seu corpo pede para que você beba. E depois ele vai para a cruz, ele está com sede. Jesus Cristo está exausto. É muito provável que Jesus Cristo estivesse exausto. E ele demonstra isso através da sua sede. Ele fala, eu tenho sede. Mas o que me chama a atenção é que Jesus não está apenas com sede física. Preste bem atenção. A sede de Jesus é dupla. Jesus Cristo está com sede física, sim, mas Jesus Cristo está também com sede espiritual. Ele diz, tenho sede, depois de dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Ou seja, ele está desamparado. Se ele está desamparado, o que ele quer dizer também? Eu estou com sede do relacionamento que eu tenho com o meu Pai. E aí você fala, mas será que isso é possível, Wellington? Se quiser, você pode ir para o Salmo 42, 1 e 2.
Se você não quiser, você pode acompanhar comigo e veja bem o que o salmista diz. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Olha o que o texto diz. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? A mesma passagem lida agora numa outra versão. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Jesus está dizendo na cruz: tenho sede. É sede física, mas eu tenho sede do relacionamento, da comunhão que eu tinha com o meu Pai, e que por um instante, por um momento, eu já não gosto mais disso. Eu tenho sede. Senhor. E nesse sentido, meus amados irmãos, todas as pessoas possuem essa sede. Eu me recordo de um hino, de uma letra, escrito na língua inglesa, que diz o seguinte, traduzido de uma maneira que possamos entender: ninguém nem nada pode substituir o lugar de Deus. O que ele quer dizer? Existe uma sede no homem que só pode ser saciada através de Deus. Todos os homens possuem uma sede, e muitas das vezes eles tentam saciar a sua sede com outras coisas, com outras situações, achando que aquelas situações, ou às vezes as pessoas acham que uma pessoa, um marido, uma mulher, um filho, uma amante, o jogo, qualquer coisa que vá satisfazer a sua sede, e quanto mais ele faz uso daquela pessoa, daquele jogo, daquele vício, ele continua, mas ele nunca está saciado. Quanto mais ele faz, mais ele quer, e aquilo lhe prejudica, e ele acha que quanto mais ele vai ter, ele vai resolver o problema dele, mas aquilo não é resolvido, porque as pessoas não entendem que essa sede só pode ser saciada por Deus. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Jesus está falando: eu tenho sede. E assim como um animal, o cervo, ele brama, ele anseia, ele deseja chegar na frente de um rio para beber. Preste bem atenção, eu sou assim para com Deus. Eu tenho sede de estar com Deus, eu tenho sede de querer falar com Deus, eu tenho sede de ter intimidade com Deus, eu tenho sede de ter um relacionamento com Deus, eu tenho sede de participar da santidade de Deus, eu tenho sede de querer ser filho de Deus, eu tenho sede de querer fazer parte da família de Deus, eu tenho sede de tudo aquilo que Deus pode me proporcionar. Eu tenho sede. Glória a Deus, aleluia. Pai santo, Senhor. Ainda no Evangelho de João, se você quiser acompanhar comigo, volte mais alguns versículos, aliás, alguns capítulos, para o capítulo de número 4. João, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 7. João 4,7 começa assim. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos.
Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e o fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que quer saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Aleluia. Preste bem atenção. Quando Jesus encontrou com aquela mulher, Jesus estava falando disso. Mulher, você está aqui no poço para tirar água. A água que você está prestes a tirar é uma água que sacia a sua sede física. Mas eu estou aqui para te oferecer a outra faceta da sede que todo homem tem, que é uma sede espiritual. Aquela mulher não entende, continua discutindo com Jesus. E o que Jesus está querendo dizer foi o que eu mostrei há alguns momentos. Jesus falou: vai lá e chama o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: é verdade, você já teve 5. O que ele quis dizer com isso? Você está tentando suprir uma necessidade que você tem em homens. Você já teve 5 maridos, mas isso não resolveu o seu problema. Você está projetando algo, ou seja, talvez a sua sede seja por sensualidade, por relacionamentos, mas esses relacionamentos não podem te saciar, tanto que você já teve 5 e nenhum deles resolveu o seu problema. Meus amados irmãos, olhemos para nós, analisemos a nós mesmos, a nossa vida. Muitas das vezes, a sede que nós demonstramos por determinadas coisas ou pessoas que não são Deus, achando que de alguma maneira nós iremos nos completar, nós iremos nos sentir saciados, quando na verdade isso jamais vai acontecer. Mas eu gostaria de dizer uma coisa, meus amados irmãos. Se você estivesse na cruz, perto da cruz, no momento em que Jesus estava sendo crucificado, será que você também não tentaria
aliviar a dor de Jesus? É bem provável que sim. Que você de alguma maneira tentasse aliviar a dor de uma pessoa que está sofrendo. Mas a questão é que no caso de Jesus, Jesus precisava passar a experimentar por tudo aquilo. Mas existem pessoas que estão passando por determinados problemas e que eu e você podemos ajudar a aliviar a carga que essas pessoas estão levando, o fardo que essas pessoas estão carregando, ou a sede que essas pessoas estão tendo. Você fala, mas eu não entendi. Seja mais claro, Wellington. Jesus disse certa vez: quando vocês visitarem o necessitado, vocês estão visitando. Quando vocês derem de comer para alguém que estiver com fome, vocês estão dando de comer a mim. Jesus disse: quando vocês derem um copo de água para alguém que tiver sede, é como se você tivesse dado de beber a mim. Glória a Deus. Aí o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer? Sim, meus amados irmãos, nós podemos sim dizer: eu dei de beber a Jesus. Como assim? Eu cumpri o que ele falou. Toda e quaisquer vezes que eu tenho oportunidade, ou eu faço, criar oportunidades para que eu possa ajudar o meu próximo. E ao ajudar o meu próximo, eu estou ajudando a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Conseguem ver a implicação que isso tem, meus amados? Vocês conseguem entender? Tiago, ele fala de boas obras. Tiago, ele fala que a fé sem obras é morta. O que ele quer dizer? Se eu e você de fato dizemos que temos fé, é natural que a nossa fé vai ser demonstrada através de obras, sejam elas quais forem, mas se eu e você temos fé, as nossas obras é que vão mostrar o tipo de fé que eu e você temos. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Deus da Santo. Mas assim como as pessoas têm uma sede física, as pessoas têm uma sede espiritual. E eu e você, nós que já participamos disso, preste bem atenção, a Bíblia, o que Jesus disse para essa mulher? Ele disse assim: se você crer em mim, se você beber da minha água, se você beber daquilo que eu vou lhe oferecer, da água viva, rios de água viva vão fluir de quem? Do seu ventre. Jesus está falando para aquela mulher: vão fluir rios de água viva de quem? De você. Então o que ele quer dizer? Se nós estamos em Cristo, existem rios de água viva que jorram de nós para que nós venhamos a saciar a sede espiritual que as pessoas têm aí no mundo. O que ele está falando? Jesus Cristo nos fez fontes de rios de água viva para que eu e você possamos saciar a sede espiritual do mundo, das pessoas que estão buscando algo e que nem sabem o que eles estão buscando. Mas aquilo que toca o meu coração é de saber que Jesus, meus amados irmãos, Ele passou por sede para dizer o seguinte: eu estou no vosso lugar. Eu estou no vosso lugar. Para quê? Eu passarei sede para que nenhum de vocês precise passar sede. Aleluia. Vocês não precisam ter sede. Venham a mim e bebam. Venham a mim e participem dessa água que eu estou fornecendo a vocês. Eu acho muito bonito, eu acho lindo, eu acho profundo quando, por exemplo, nós lemos o livro de Apocalipse e o João mesmo que escreveu essa passagem que nós estamos meditando, ele retrata o céu, e quando ele retrata o céu, ele diz o seguinte:
Tem um rio lá. Tem um rio. Tem um rio lá naquela cidade. Na nova cidade existe um rio. Olha o que ele diz em Apocalipse 22:1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que precedia do trono de Deus. Jesus está falando o seguinte: eu estou experimentando a sede, para que ninguém mais precise ter sede outra vez. Aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você está aqui hoje, você não é participante disso, a mensagem de Jesus está tratando disso. Eu sou a água da vida. Glória a Deus. Eu sou a água da vida. E assim como Jesus disse àquela mulher, ele disse: se você beber de mim, se você experimentar do que eu tenho para você, você vai ver que a sua vida não vai ser mais a mesma. Se você beber de mim, você será eterno, você estará na minha presença. Vinde a mim, bebam, participam agora, não do cálice da ira, participe agora do cálice do gozo, da alegria. Não participe do cálice da separação. A separação experimentei eu, para que vocês pudessem partilhar do que? Da reconciliação. Eu que era filho, me deixei de ser filho, para que vocês que não eram filhos passassem a ser filhos. Eu que sou santo, por um instante fui considerado como impuro, para que vocês impuros fossem considerados santos. Recebam dessa água da vida. Essa água da vida, essa água viva que nos dá vida. Aleluia, Jesus. E Jesus disse: eu tenho sede, para que eu e você pudéssemos dizer: eu estou saciado. Glória a Deus. E a cada dia mais eu me sacio com essa água. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quão bom, quão maravilhoso é poder participar disso. Sentir essa presença, Aleluia. querer te buscar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vocês conseguem. Eu espero que tenha ficado claro a importância Aleluia. dessa declaração de Jesus. Eu tenho Glória a sede. Deus. Aleluia, Jesus. Eu tenho sede, para que ninguém mais venha a ter sede. Que coisa linda, meus amados irmãos. Que coisa maravilhosa. Que amor, que cuidado que Jesus tem demonstrado para conosco. E ao meditarmos na sua palavra, nós começamos a nos deleitar e falar: Senhor, muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito e demonstrado para conosco. Sim, Senhor, dê-me cada vez mais dessa água que eu quero beber. Eu quero mergulhar, Pai. Eu quero estar imerso, Deus, na Tua presença, a ponto de não haver mais nada de mim, e que o Senhor cada vez mais cresça, que o Senhor mais apareça. Aleluia. Curve a tua cabeça. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, até pela oportunidade que o Senhor me deu, Pai, de não ser tomado, Deus, pela emoção e conseguir passar aquilo que o Senhor me deu para passar a tua igreja, Pai. Mas, Deus, se o Senhor disse: eu tenho sede, ó Pai, no sentido espiritual eu quero dizer: ó Pai, eu não tenho sede, ó Deus, porque o Senhor tem me dado de beber, ó Pai. Eu acordo e levanto, ó Pai, sob os seus cuidados, ó Deus. Eu vou me deitar sob os seus cuidados. O Senhor cuida de nós, ó Pai, em cada mínimo detalhe, Deus. O Senhor tem demonstrado o seu amor para conosco, ó Deus. E é por isso que nós estamos aqui, ó Deus, lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, ó Pai. Muitíssimo obrigado, ó Deus. Muitíssimo obrigado, ó Deus. Muitíssimo obrigado, Deus. Aleluia.
E assim como o apóstolo Paulo diz, ó Pai, eu também não tenho palavras melhores e nem o vocabulário melhor para expressar o que eu sinto, a não ser repetir as palavras de Paulo que diz: o teu amor me constrange. É assim que eu me sinto, ó Pai, constrangido diante de tamanho amor, constrangido diante de tamanho cuidado, constrangido diante de tamanha oportunidade, constrangido diante de tamanho amor, de tamanha salvação, de tamanho de tudo aquilo que é de bom, Pai, que o Senhor tem feito para conosco, Pai. Portanto, a minha oração, Pai, nessa noite, nesse momento, é de agradecimento, ó Pai. O Senhor teve sede, ó Deus, para saciar a nossa sede. Eu te louvo, Pai, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Me veio agora mais uma informação que eu deveria ter lembrado, mas graças a Deus que ainda posso dizer, é que o mesmo rei Davi, quando o Senhor pediu para que ele lhe apresentasse algo, Davi então foi comprar uma terra, um pedaço de terra, para cumprir aquilo que o Senhor havia. E quando ele foi comprar, o dono daquela terra que Davi ia comprar disse assim para Davi: não, meu senhor, eu posso te dar essa terra. Sabe o que Davi respondeu para ele? Não, senhor, eu não vou oferecer nada a Deus que não me custe, que eu não tenha sacrifício. Eu vou pagar. Deus não aceita qualquer sacrifício. Era nesse sentido que Jesus está falando. Se eu beber do fel e do vinho, eu vou estar apresentando qualquer sacrifício para Deus, e Ele não se agrada disso. Eu preciso apresentar a Deus um sacrifício que me custe. E é engraçado que essa passagem, em determinado momento, ela é retratada em um hino que foi cantado, né? Que diz o seguinte: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, sacrificar aquilo que me custar, é isso que Jesus está falando. Eu estou sacrificando aquilo que me custa muito. Que Deus abençoe a